Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um vídeo de treinamento do Flight Assist, nosso querido FACAS. Meu nome é Hélio e irei guiá-los ainda no tópico, pessoal, dos primeiros passos, ok? Agora nós vamos ter uma visão geral sobre o produto, né? Sobre o FACAS. Vamos começar aqui meio que destrinchar o produto para vocês. E eu acredito que a primeira coisa que nós temos que ver é exatamente quais são os simuladores suportados pelo nosso FA-ACAS. O FA, o Flight Assist, o FA-ACAS, tá? Ele trabalha com os maiores e melhores simuladores do mercado. Simuladores, tá, pessoal? Não vamos confundir com joguinhos de dar tiro ou joguinhos de avião, ok? Falamos de simuladores aqui. Os principais e os melhores, tá? Não necessariamente nessa ordem que vai ser exposto aqui, cada um tem a sua conclusão sobre o assunto. São aqui suportados, tá, pelo FA. O da Microsoft nós temos o Flight Simulator 9 e o Flight Simulator X. Okay? O Flight Simulator 9 também conhecido como Flight Simulator 2004 ou FS 2004. Pela Lockheed Martin, tá? Nós temos o Prepared. Okay? O Prepared, ou Prepar 3D, tá? O Prepared 3D. Muita gente que fala essas três palavras se referenciando ao simulador de voo da Lockheed, né? Na verdade, ele é um FSX melhorado, ok, pessoal? A gente não conhece, mas é um FSX melhorado. Temos também ainda os produtos da Laminar Research, né? Dentre eles aí damos suportes ao X-Plane 9 e X-Plane 10. Temos ainda, pessoal, que está em fase de testes, ok? O suporte para o Flight Gear, que é um simulador de código aberto, ok? Muito bacana, muito bonzinho e de código aberto. Esses simuladores todinhos que vocês estão vendo aqui, eles precisam de um gateway, né? De uma ponte para fazer com que o FA-ACAS os enxergue, né? Vamos falar dessa forma. Pelos produtos da Microsoft, começando aqui pelo Flight Simulator 2000, Flight Simulator 9 ou FS 2004, né? Como queiram, ele precisa das seguintes bibliotecas, tá? A biblioteca FS-IPC, que é uma biblioteca paga, a partir da versão 3.70, tá? Esse XX que eu coloquei aqui significa que a partir da versão 3 é para o Flight Simulator 9, ok, pessoal? Então eu botei 3XX, mas a atual é 3.999. A biblioteca do Peter Dawson, ok? E é uma biblioteca payware. Ele custa hoje cerca de 20 euros, tá? Essa biblioteca. E precisa também da biblioteca FS Connect, a versão 3. A biblioteca FS Connect é do, salvo engano, Russell Dicks, né? E ela é gratuita. Essa é aqui freeware, ok? Por Flight Simulator X é necessária a versão registrada, também paga, né, payware, do FS IPC, ok? Também do Peter Dawson, né? Só que a partir da versão 4 ponto alguma coisa, tá? Por isso tem esse XX aqui também, mesmo caso aqui do lado, ok? Tente usar como parâmetro, pessoal, aqui pelo menos a partir da versão 3.85, tá? Ou seja, o 2004 pelo menos a partir da versão 3.85 e da versão 4 pelo menos a versão 4.20 em diante, tá? A atual nesse momento da confecção desse vídeo é a 4.80. Para o produto da Lockheed Martin, o Prepared, né? É necessária a biblioteca FSPC, a última versão, tá? Que é exatamente a 4.80. Ele funciona normalmente, mas precisa da versão 4.80. Ok? Dos produtos da Laminar Research, você precisa pelo menos da biblioteca XP UIPC a partir da 1.9.0, ok? Que também é atual. Tanto o X-Plane 9 como o X-Plane 10 precisam dessas bibliotecas, ok, pessoal? O Flight Gear, como disse, nós estamos em fase de testes, tá? Adaptando o produto ao Flight Gear. E só mais à frente, tá? No vídeo específico da instalação do Gateway para o Flight Gear é que nós iremos abordar. Nesse momento nós não vamos entrar no mérito da questão em relação ao Flight Gear. Ok? Acredito que ficou entendido os simuladores suportados.
e as bibliotecas que nós precisamos, né? Que são a FS IPC, versão 3 e 4, a biblioteca FS Connect, versão 3, a biblioteca XP IPC a partir da 1.9.0. E esses são os simuladores, ok, pessoal? Os melhores do mercado. Bem, explicado aí os simuladores suportados, nós vamos partir para mostrar aqui uma visão geral sobre o Flight Assist, ok? Sobre o produto, iniciando aqui a abertura do FA. Ok, então vamos abrir aqui o Flight Assist, né? Vou clicar aqui no ícone que está fixado na minha barra de tarefas aqui. Quem quer executar ele como administrador, ok, pessoal? Mas depende do sistema operacional de vocês aí e como está configurado. Eu já abri aqui o nosso querido FA Acaso, ou então o Flight Assist, né? Já tão conhecido Flight Assist. Ok, senhores, com o Flight Assist aberto, tá? Vamos fazer aqui uma visão geral sobre o mesmo, ok? Talvez a primeira coisa que a gente deva falar sobre a posição do menu do FA. Vocês se lembram que na versão 265 o menu do FA era uma imagem escrito menu FA que ficava em diversas partes da tela, né? E agora não, tá? No FA CAS ele vem sempre nessa posição aqui, pessoal, ok? Eu quero chamar aqui o menu do FA, eu clico, né? E ao clicar, tá? Eu consigo abrir aqui o menu do Flight Assistant. Então assim, pessoal, tanto para abrir como para fechar o menu do FA, vai ser sempre nesse local aqui, ok? Esse íconezinho aqui, com esse quadradinho branco aqui, ele é o local onde você deve clicar para exibir ou não o menu do FA. Outra, tá? Vocês podem estar me perguntando, por que não apareceu os dois avisos, velho? Porque eu tô com o Flight Simulator, ok? Aberto. Então ele reconheceu, ó. Olha aqui na parte da agenda embaixo. Qual é o simulador que foi reconhecido? É o Flight Simulator, tá? Por isso que tem aqui FS, né? Flight Simulator, Fox Sierra, né? 9. Por quê? Porque é o Flight Simulator 9, ok? Ou então 2004, tá? Mais conhecido também como 2004. Então veja que ele foi identificado. E por esse motivo, pessoal, é que nós também estamos vendo esses 4 itens aqui de cima, ok? Mais esse item aqui de transferir. Eles só estão sendo exibidos nesse momento porque o Flight Simulator está aberto, ok? Porque aqui no menu FA vai sempre mostrar as opções que a gente tem acesso. Se eu tivesse com o Flight Simulator fechado, ou o Explain, tá? Ou Prepared, ou qualquer que seja o simulador suportado, se eu tivesse com todos eles fechados, tá? Esses 4 primeiros ícones aqui estariam na cor de escala de cinza, bem clarinho, tá? Tipo aqui o Flight, ok? Que são menus que a gente não tem acesso no presente momento, né? Então esses 4 nós não teríamos acesso a esses 4 e nem ao transferir. Mas como estamos com o Flight Simulator aberto, tá? Então eles ficam disponíveis. Ok? Então, tem esse pensamento. O que é que vai ser mostrado aqui no menu do FA? Sempre as opções que você tem acesso naquele determinado momento, ok? Então, como estamos com o Flight Simulator, nesse momento são essas as opções que nós temos. E agora nós vamos conhecer um pouco delas, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo FP Online. Você vai encontrar vídeos aí nossos tutoriais em vídeos que explicam como criar um flight plan online. Tá? O objetivo aqui é apenas fazer uma explanação geral. O flight plan online é aquele plano de voo que é criado no próprio FA. Tá? Como é que acontece aqui? Tá? Eu tenho que me autenticar, colocaria aqui minha senha, ok? Quando eu clicasse aqui em autenticar, ele iria me dar uma resposta dizendo se foi autenticado com sucesso ou não. E aí ele iria me mostrar as divisões ao qual eu estou cadastrado dentro da Air Brasil, né? Então ele mostraria as divisões que eu estou cadastrado, eu teria que escolher uma divisão.
E na hora que eu escolhesse aqui a divisão, ele automaticamente me traria todas as aeronaves que não estão em uso ou não estão em manutenção, tá? Para que eu pudesse escolher uma. Lembrando que no voo online, né, a gente não escolhe a origem, tá? A origem já é dada pelo sistema, tá? Através da última posição em que a aeronave foi colocada. Então, na verdade, a gente não tem acesso a dizer de onde nós sairemos, ok? Apenas para onde iremos, o alternativo e 5 possíveis escalas na sequência, ok? Então, vamos ver aqui mais um item. O FP online, gente, é exatamente o Flight Plan online, né? Aliás, desculpa, offline, que é aquele que a gente cria no site, ok? Aquelas mais de 600 opções de criação no site, tá? Que você cria lá o plano de voo padrão, um plano de voo charter, um voo de missão, um voo de contrato, um voo único, tá? Ou então um voo real, ok? Só que aqui o voo real não se enquadra nessa tela, ok? O voo real tem que ser aberto aqui, ok? Mas continuando, na sequência vamos ver aqui o copiloto, piloto e copiloto. Esse aqui é considerado um voo offline também, pessoal. Mas esse aqui é um voo realizado com dois tripulantes dentro da mesma aeronave, tá? Utilizando para isso o FSX. Então o comandante, tá? Ele vai criar um plano de voo no site, plano de voo offline. E aí quando ele chegar aqui, ok, ele vai abrir esse plano de voo, ok? E na hora que ele clica aqui, ó, para enviar para o copiloto, ok? Ele gera um que a gente chama de Papa India Victor Charlie Papa, que é um PIVCP, tá? E esse PIVCP ele tem que enviar para o copiloto. E o copiloto ele vai abrir exatamente o PI VCP, ok? Essas informações aqui sobre piloto e copiloto vocês vão ver mais à frente num vídeo específico. E o passageiro real, tá? O passageiro real é um voo que, além de você ter aqueles passageiros virtuais, né, agregados ao seu voo, todo voo você sabe que você tem isso dentro do FA, você também tem passageiros reais nesse voo, tá? Então, você tem um vídeo muito específico sobre isso, tá? Explicando bem direitinho como funciona. Primeiro, só quem pode participar das rotinas do voo real são pilotos que têm internet banda larga a partir de 10 megas, tá? Para que possam suprir as necessidades da rotina, né? Que é uma rotina complexa, mas é uma rotina que tem uma interatividade muito grande com os passageiros reais que vão estar agregados ao voo. Ok? Essas, pessoal, são as formas de você abrir planos de voo, né? Abrir ou criar planos de voo, ok? A partir desses 4 menus iniciais, esses 4 ícones iniciais aqui. O ícone Flight é o ícone onde você fica 90% do seu voo, você fica nele, ok? Quando você está de fato já na operação de voo. A gente não pode ter acesso a ele agora, porque na verdade, para nós termos acesso a ele, nós teríamos que ter passado por uma dessas 4 primeiras fases aqui, tá? Esses 4 primeiros ícones. Ou então esse aqui que é o ícone de transferência, que a gente tem acesso no momento, ok? O ícone de missão, na verdade, ele só é liberado quando você começa uma missão. Então fique atento aí ao vídeo que nós temos no nosso site que fala sobre as missões, tá? Missão na divisão agrário clube, na executiva, na policial e na militar, ok? As missões fazem com que esse ícone aqui fique ativo e aí você possa ver o conteúdo dele. Outra maneira de iniciar um voo ou terminar um voo é com a transferência, tá? Fiquem atentos ao vídeo que mostra como transferir voos e como começar um voo que já foi transferido anteriormente, ok? Contactar é enviar um e-mail, tá? Apenas a rotina de enviar e-mail. Você escolhe para quem você quer enviar, tá? Identifica aqui e envia esse e-mail a partir do FA, lógico, né? A parte de sons, a parte muito interessante, porque na verdade nós dividimos o FA em dois canais de sons completamente independentes, né? Todos eles double surround, né?
Então, hoje, os sons que vêm do AFAS, né, que é aquela rotina de interatividade com o comandante, com os passageiros, né, e a tripulação, ele corre numa faixa, tá, de som, e a parte de erros corre noutra, né? Antigamente, como é que acontecia no FA? Entrava tudo numa lista de reprodução e às vezes o som, por exemplo, de um erro era tocado depois do tempo previsto, né? Vamos dizer assim, porque entrava um som do comandante falando e o erro só ia aparecer depois e você não notava o erro. Agora não, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou clicar aqui em música de abertura, mas ao mesmo tempo, veja aí que os sons são independentes, ó. Então assim, pessoal, existem duas filas, tá? Não sei se você notou que o som entra na fila, né? Ele guarda a quantidade de sons, ó. Vou clicar aqui 3, 4 vezes, ó. Preste atenção aqui a esse item, ao item da fila e o que está sendo executado para vocês entenderem bem a rotina, ok? Vamos lá. Ok, eu acredito que eu tenha dado aí para vocês notarem como é que funciona, né? Cada som que entra na rotina de espera, né? Na lista a ser executado, ele vai esperar o momento certo de ser executado, né? Vamos dizer assim. Mas fica simples aí de entender a rotina de sons, né? São dois canais, um para voz, né? Para quem não conhece o FA, toda aquela interatividade de fazer a saudação para os passageiros que estão dentro da aeronave, tá? De explicar a parte de segurança, tá? E tudo mais, ele é feita dentro da nossa rotina aqui do AFAS, tá? E de erros. Essa aqui é a parte de erros, essa aqui é a parte de AFAS, tá? Você tem aqui também um volume. Veja que eu posso baixar. Ok? E é isso. A Air Brasil agradece. Vamos continuando, ok? A parte da luz é onde você vai fazer a modularização. Nós temos um vídeo só sobre modularização, ok, pessoal? Que é você baixar tudo aquilo. Além de baixar o FL, você tem que baixar som, você tem que baixar várias coisas, tá? Digamos, para turbinar o FA casa, ok? Então você faz pela área de downloads aqui. A parte de preferências também está completamente diferente, ok, pessoal? A parte de preferências, antigamente, não sei se vocês se lembravam, vocês tinham que marcar tudo que vocês queriam, né? E depois clicar num botão que tinha mais ou menos aqui em cima, dizendo assim, salvar preferências, né? Na verdade, cada botão agora ele é independente, tá? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, iniciar mutado, se eu clicar aqui não, ele vai dizer que é sim agora, tá vendo? Então, vai iniciar o FA mutado? Sim. Então isso aqui ele já salvou, você não precisa clicar no botão para pedir para salvar. Então os botões são todos independentes. Na hora que você diz que vai ou não, tá, acionar uma determinada função, ele já salva. Por exemplo, usar apenas a parte de banco de dados de ICAOs, tá? ICAOs do flight plan ou todos os ICAOs, tá? Então eu aconselho deixar ICAOs do FP, tá? Para que não haja calculando onde é que você está, próximo de quê, tá? Então vamos manter os ICAOs do flight plan. Aqui embaixo o range de captação de detecção de erros, né? De captura e detecção de erros, tanto para solo como para ar. Eu recomendo que mantenham 4 a 32, ok? Os logs que são salvos, isso aqui vocês têm que dar uma olhadinha com calma, pessoal, tá? Mas basicamente deixem aí no default, o que acompanha o produto, ok? Vamos dar continuidade aqui. Nós temos também aqui a parte do logbook, que vocês vão ter aí um vídeo só, um vídeo bem explicativo sobre ele, tá? Então não vamos adentrar no mesmo.
Ok, daqui eu posso mostrar de forma rápida o institucional, tá, do estado do Ceará. Tem dois institucionais aqui, tá? Vamos ver esse aqui. É pequenininho, curtinho, tá? Vamos lá. Aqui tem sol brilhando o ano inteiro. Aqui tem festa acontecendo todo dia. Tem diversão de janeiro a janeiro. No Ceará o que mais tem é alegria. Ceará tem sempre mais pra você. Governo do estado do Ceará. Pode curtir, pode sentir, pode viver. Porque o Ceará tem sempre mais pra você. Institucional, tá, pessoal, aqui do governo do estado do Ceará, que é, digamos, a minha terra, né? Então, estamos fazendo aí meio que uma homenagem ao nosso estado aqui, né? Outra que são itens aqui da Media Prime, né? Mais uma publicidadezinha. Aqui é uma homenagem póstuma ao homem que esteve à frente do seu tempo, né? O querido Steve Jobs, né? Que nos deixou agora no final de 2011, ok? Aqui é a parte de sair, né? Me mostra aqui, ó, algumas pessoas que ajudaram aqui no procedimento, né? Os beta testes, tá? Os sons, de quem são os sons e tudo mais. E antes de finalizar esse vídeo, pessoal, eu vou me ater ao nosso quadro de legendas aqui embaixo, ok? Deixa eu fazer uma breve explicação sobre isso. Então vamos lá, aqui embaixo, tá? O primeiro item aqui do lado esquerdo, gente, é a identificação do simulador, ok? FS Flight Simulator, ok? E aqui ele diz se é o 9 ou se é o 10. Aqui no caso tá com 9, porque nós estamos com o Flight Simulator aberto, né? O Flight Simulator 9. Aqui poderia aparecer também XP, tá? XP, né? Então, X-Ray Papa, né? E aqui 9 ou X, tá? Para o X-Plane. Aqui, por Flight Gear, tá? Apareceria aqui Fox Golf, ok? E aqui a versão 2. 2 com ponto 4 pequenininho, tá? Ou então 2.6 pequenininho aqui embaixo. E o Prepare TD, o Prepare, né? Ou Prepar 3D, né? A pronúncia aí até hoje, como é um excelente simulador, tá? Baseado aí nos fontes do Flight Simulator X, né? Mas como é um simulador que a gente, poucos pilotos têm, tá? Não sei dizer a pronúncia correta. Depois eu vou até olhar direitinho isso para que a gente não fique falando besteira aqui, né? Então o Prepare TD 3D apareceria aqui, tá? Papa 3D, ok? Papa PP 3D. Aqui a pontuação do voo, ok, pessoal? Pontuação do voo. Aqui ele mostra o ajuste de altímetro utilizado dentro da aeronave, né? O ICAO, onde a gente se encontra no exato momento. Ok? Você vai perguntar, mas você não está com o Flight Simulator aberto? Estou. Ok? Estou com o Flight Simulator aberto. Mas, pessoal, ele só vai atrás de buscar essa informação quando eu ativo o plano de voo. Tá? Para todos os efeitos, você está com o FA aberto, mas você não está ainda nesse momento interagindo. Ele está indo até pegar algumas informações, mas não está pegando as informações de início de voo ainda, tá? Então por isso é que ele não traz a localidade que eu estou aqui no Macapá, né? Macapá, salvo engano, seria Serra Bravo, Mike, Quebec, ok? É onde eu estou nesse momento. Então essa informação ficaria aqui, ok? Quando ele não encontra um ICAO correto, né? Vamos dizer assim, um ICAO válido, ele automaticamente coloca esses 4x aqui, ok, pessoal? Ok, e esses quadradinhos aqui, né? Você vê que são 6 quadrados, ok? Em 2 linhas, né? A primeira linha, gente, esses 6 quadrados correspondem ao serviço de bordo, tá? Ao status do serviço de bordo, ok? E por que são 6? Porque como a gente tem que dizer origem, destino, alternativo, né? E possíveis 5 escalas. Então, se você for fazer um voo completo, tá? Ou seja, você vai sair da origem, vai passar por 5 escalas e depois pousar no destino ou no alternativo, tá?
isso você teria um máximo de 6, tá? Meia dúzia, né, de serviços de bordos realizados durante o procedimento do seu voo, tá? Durante a sua operação de voo. A mesma coisa vale, pessoal, para o serviço de entretenimento, tá? Serviço de entretenimento você pode chegar ter até 6 starts de serviço de entretenimento. Quer mostrar aquele vídeo institucional ou mostrar um filme, tá? Aí depende da distância também do seu voo, ok? Vamos voltar para cá. Aqui, o que teria aqui nesse retângulo aqui um pouquinho maior, tá? Aqui, gente, é aquela resposta que nós temos do FA, daquela informação sobre em que estágio do voo nós estamos, né? Se nós estamos no táxi, se nós estamos realizando pushback, tá? Se nós estamos no ar em aproximação, em nível de cruzeiro, tá? Então, essa informação ela fica aqui, tá? Nesse cantinho aqui. Aí vamos lá. O que é esse DV, esse TP e esse CT, tá? O Delta Victor aqui nada mais é do que a divisão. Vai aparecer a imagem da divisão aqui embaixo. Aqui é o tipo de voo, tá? Aí você sabe quais são os tipos de voos que nós temos, né? Nós temos voo padrão, voo charter, voo de missão, voo de contrato, voo único, voo real e o voo online, ok? E aqui são as categorias, que dentro da Air Brasil, né? Nós temos a CAT 1, CAT 2 e CAT 3, ok? Então aqui ficariam essas imagens. Vamos voltar aqui. E esse zero aqui, Hélio, o que significa? Esse zero aí nada mais é do que a depreciação da aeronave. Tudo aquilo que é feito durante o voo vai gerar uma depreciação, tá? Então aqui fica a depreciação da aeronave, que é somada à pontuação também negativa obtida, né? A pontuação negativa que você vai tendo aqui, ao final do voo, né, no envio do PIREP, será somada a esse valor aqui, ok? Isso será o valor total da depreciação da aeronave, ou seja, os fatores de depreciação normal mais a pontuação negativa obtida no voo. Vejam que aqui, ó, tem são 3 quadradinhos, tem 1, 2 e 3, não é isso? O que é isso aqui? Vamos lá. O FACAS, pessoal, nessa versão ele incorporou, tá, o que nós chamamos de verificação de presença para voos realizados na rede, cujo peso do voo passa a ser inicial, tá? O peso do voo inicial passa a ser 3.0. Então vamos lá, tá? Vejam que aqui, ó, onde está 1,0, esse aqui é o peso atual desse voo, tá? Ele está peso 1. O que é o peso 1? O peso 1 é um voo não realizado dentro do SINDACTA, tá? Um voo não realizado na rede SINDACTA é considerado um voo de peso 1. Não vai haver a verificação de presença. A partir do momento que você diga que vai fazer um voo dentro do SINDACTA, esse voo passa a ser um voo de peso 3. Para todos os voos realizados dentro do SINDACTA, tá? Confirmados que vão ser voos de peso 3, e que esses voos tenham uma distância maior do que 200 milhas, vai haver o que a gente chama de verificação de presença, tá? Vão ser feitas 3 verificações de presença. Existe um vídeo, tá? A nossa relação de vídeos que explica aí como é que funciona a verificação de presença e também como funciona o peso 3, tá? A grosso modo, na verificação de presença, o sistema simplesmente vai fazer o seguinte. Vamos supor que o voo seja de 300 milhas, tá? Então, como é que o sistema vai fazer? Vamos dar um valor mais... Porque 300 milhas está muito fácil, né? Seriam 3 trechos de 100, né? Vamos dizer assim. Se fosse um voo de 400 milhas, tá? Por exemplo, o FA ele vai dizer que esse voo tem 3 fases e cada fase teria 133,33 milhas. Entenderam, né? Ele vai pegar e vai cortar digamos, a distância total que ele também calcula no início do voo e vai separar e vai dividir isso em 3, ok? E aí ele vai fazer durante esse período, tá? Entre a milhagem 20 e a milhagem 133, no caso de um voo de 400 milhas, ele vai escolher um desses entre 20 e 133,33, ele vai escolher uma milha dessa, tá? Entre esses valores que eu falei, entre 20 e 133, para fazer a primeira verificação de presença, pessoal. E a mesma coisa vai acontecer com a segunda, né? A segunda que vai começar
entre 150 milhas e 266,66, né? E por aí vai, ok? Então ele vai fazer 3 verificações. E como é que funciona essa verificação de presença, Hélio? Na hora que ele ativa a verificação de presença, pessoal, vai aparecer bem aqui, onde está escrito Media Prime, vai aparecer aqui uma janela na cor azul, tá? Com a seguinte pergunta: você está aí? Tá? Na interrogação. Aí vai ter aqui um contador regressivo de 5 minutos, tá? E aqui vai aparecer um botão para você clicar escrito Estou aqui. Então, durante 5 minutos, tá? O FA logicamente vai avisar de forma sonora. E durante esses 5 minutos, a cada início de cada minuto desses 5, ele vai entrar com um som, tá? Característico, dizendo que você deve fazer a sua verificação de presença dentro do FA. Então, durante 5 minutos, tá? 3 vezes durante o seu voo, durante 5 minutos, vai ficar aqui um botãozinho que você tem que clicar para dizer que você está presente. Qual o grande objetivo disso, pessoal? O objetivo disso é simplesmente, tá, a gente favorecer quem voa na rede Sindacta, tá? Que é a rede de voo criada aí pela Air Brasil, né? Então nós estamos atrelando essa função à rede Sindacta. Então, assim, aqueles que voam, que valorizam a rede Sindacta, tá, vão fazer voo de peso 3. Aí você pode me perguntar agora, mas, pô, que história é essa de peso 3, né? É o peso, pessoal, que dá direitos, né, vamos dizer assim, ou que coloca os pilotos, tá, a nível de poderem estar na relação dos que podem receber premiação da Air Brasil, ok? E outra, né? O cara que não voa, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou fazer um voo de contrato da Fórmula 1, tá? E aí nesse voo de contrato, pessoal, eu vou fazer offline, né? Completamente offline. Não vou estar conectado à rede, não vou querer fazer um voo dentro do Sindacta, tá? Então, ao final desse voo, a minha pontuação máxima o meu peso máximo seria um 1,0. Por que o peso máximo? Porque esse peso aqui pode chegar ao mínimo, que é de 0. Mas como pode chegar ao mínimo, Hélio? Porque é o seguinte, para cada ponto perdido aqui, corresponde 1/10 aqui. Vamos lá. Você criou algum erro cuja pontuação aqui veio para 99,8. A nível de peso, você perdeu 1 ponto, mesmo que tenha perdido apenas 0,2 aqui, tá? Só que é o seguinte, a cada ponto diminuído aqui, ou seja, se aqui passar a ser 99, alguma coisa, tá? Significa que você perdeu 1 ponto aqui, tá? Não necessariamente 1 ponto, mas, digamos, um range de 1 ponto, né? Dentro daquela fração de 1 ponto. Essa fração de 1 ponto, tá? Corresponde a 1/10 dentro do peso. Então, se eu perdesse aqui, se eu, sei lá, esquecesse uma luz na hora de ligar a nave e fosse para 99,9 ou 99,8, por aí vai, automaticamente o sistema vai chegar aqui e vai colocar aqui no peso do voo 0,9. Ou seja, para cada ponto perdido aqui, para cada parte inteira diminuída, vamos dizer assim, tá? Corresponde a 1/10 aqui dentro, tá? Então é isso. Então é isso aqui, gente. É por isso que eu estava dando o exemplo dos contratos, tá? Se eu fizer 3 voos de contrato sem perder nenhum ponto, tá? Ou seja, fazendo 100 pontos e fazendo aqui um peso, tá? Se eu fizer 3 voos do contrato Fórmula 1, ao final desses 3 voos eu teria acumulado 3 pesos, correto? Então assim, veja que eu fiz 3 voos. Vamos supor que o Geraldo Silva, né, que é um outro piloto da Air Brasil, venha, faça apenas um voo dentro do contrato Fórmula 1, só que faça na rede e não perca nenhum ponto aqui, tá? Significa que ao final do voo ele vai ter 3 pesos. Então, o sacrifício que eu tive que fazer de fazer 3 voos para ganhar 3 pesos, o Geraldo Silva ganhou 3 pesos em apenas um voo, ok? Então essa é a grande diferença, ok? O peso ele está aqui para privilegiar, ok? Para fazer com que os voos realizados no Sindacta, ou seja, na rede,
dentro do canal do TeamSpeak, ou seja, fazendo a fonia e cotejamento, tá? Ou seja, esses pilotos vão ter vantagens em relação aos que fazem offline, ok? Essa talvez aí seja uma grande vantagem para o pessoal que valoriza o voo plugado na rede. Então, aqueles que não voam plugados na rede, tá? Eles vão ter essa, digamos, esse peso menor. E para nível de premiação, né, vamos dizer assim, as premiações que nós damos ao final do ano aos nossos pilotos, tá? É quem tem mais peso acumulado, ok? Então vamos valorizar o voo dentro da rede Sindacta para que a gente possa estar todo mundo aí à frente nesse peso, ok? Para frente, quando eu digo à frente, é com muitos pesos aí para que possam estar na frente na tabela. Porque também existe uma tabela, tá, de pesos dentro da Air Brasil. Deixa eu abrir aqui a página. Deixa eu abrir aqui o navegador. Deixa eu dar uma transparência aqui, tá, pessoal, no FA. O FA também tem esse recurso aqui, ó. Você pode aplicar uma transparência, ok? E vamos aqui à página da Air Brasil. Veja que está abrindo a página da Air Brasil. E veja, pessoal, que na página da Air Brasil, tá? Nós temos aqui a parte de peso. Veja que nesse momento quem está à frente dos pesos sou eu, até porque quem está testando a FA sou eu, né? E os outros pilotos que estão testando não fizeram tantos voos quanto eu, né? Então por isso que eu estou aqui na frente com 36,2 de peso. Que é exatamente, pessoal, deixa eu abrir aqui novamente aqui, tirar a transparência. Que é a soma desses pesozinhos aqui dos voos que eu fiz, tá? Já dentro da nova arquitetura do FA, tá? Então esses ASUS 2012 aqui tem aqui, ó, 20 melhores pesos. É essa turma que está aqui, tá? Que vai concorrer aí nas premiações, ok? Só que como vocês sabem, nós temos os contratos de velocidade, né, e tudo mais. É neles que nós nos baseamos para fazer a premiação, né? Então, os pesos, aqui é o peso geral, tá? A soma de todos os pesos. Mas nas páginas, tá, pessoal? Nas páginas da Air Brasil, desses contratos, aqui vocês vão ver, de certo modo, isso de forma mais atuante, né? Porque ali é separado por tipo de contrato, ok? Então, permanece lá as nossas premiações dos nossos contratos aí, que acompanha a Fórmula 1, né? Que acompanha a Fórmula Indy, MotoGP e WRC Rally. Além do Brasileirão também, né? Que tá dentro da parte de voo único, tá? Mas que também nós estamos passando a dar premiação ao Brasileirão. Ok? Mas isso é uma visão geral, tá, pessoal? Então não vamos entrar em muitos. Deixa eu minimizar aqui o navegador, né? Deixa eu ver aqui o que mais eu poderia mostrar para vocês. Não sair. Deixa eu clicar aqui no Fight para Online. Ok? Deixa eu desabilitar isso aqui. Deixa eu autenticar aqui só para vocês terem mais um gostinho aí do FA. Ok? Aqui é um FP Online, tá? Vou fazer aqui de forma bem rápida, para ver se a gente consegue mostrar alguma coisa da opção, dessa opção aqui, pessoal, tá? A opção Flight. Ó, notem o que está mostrando, o que está ativo nesse momento, ok? Assim que eu terminar o processo aqui de autenticação, ele vai... Vamos lá. Acho que eu estou em Macapá, acho que eu estou com a aeronave Bravo Delta Golf. Uma aeronave... Cadê? Tá aqui, ó. Bravo Delta Golf. Ele está em Macapá, exato, tá? Vou requisitar a aeronave. E vou dizer aqui que eu vou para Belém, alternando São Luís. Não vou colocar escalas, tá? Vamos gerar. Tá, tá dizendo aqui que basta ativar, ok? Não esqueçam de olhar o vídeo explicando o checklist, ok, pessoal? Tá aqui dentro da área dos primeiros passos, né? Acho que é o penúltimo, é o último vídeo que explica exatamente sobre o uso do checklist. Deixa eu trazer para cá o nosso simulador de voo. Cadê? Tá aqui ele. Ok, realmente estou no Macapá. Ó, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui. Bravo Delta Golf, realmente é a aeronave que eu tenho que estar. Eu estou com as portas
fechadas, né? Deixa eu abrir aqui as fotos. Eu tenho aqui vários módulos externos que me fazem essas funções aí, ok, pessoal? Estou abrindo ali a escadinha interna, né? Vou abrir a porta. Ok, porta aberta. São coisas que você tem que fazer inicialmente, ó. Tá vendo aqui esse transponder 5031? Eu tenho que... Deixa eu entrar aqui na aeronave, tá? Só que assim, gente, eu tenho os módulos externos que me ajudam, tá? Então, eu estou colocando aqui no meu módulo externo 50... 5, 0, 3, 1. Tirando do modo standby para o modo ativo. Então já coloquei 5031. E o que eu tenho que fazer aqui é desligar os motores, que os motores devem estar ligados. Deixa eu maximizar isso aqui. Tá? Vamos maximizar. Eu já coloquei 5031 no transponder. 5031, tá? Aí vou maximizar, pessoal. Desculpa, vou... O que está faltando? Já coloquei no transponder 5031. As portas estão abertas, os motores estão ligados. Vou desligar os motores. Ok? Veja que os motores aqui estão desligando. Mas por que isso, velho? Isso é para quem não entendeu o porquê disso, tem que olhar o vídeo sobre o checklist, ok, pessoal? Aqui a gente faz simulação mais real possível, ok? Deixa eu voltar aqui à posição que estava. Então agora eu posso ativar aqui, tá? E tudo isso aqui tinha que estar valendo, tá, pessoal? Tinha que estar com tudo isso aqui pronto. Deixa eu clicar aqui em OK. A Air Brasil Virtual apresenta sua tripulação neste voo. O primeiro oficial, Felipe Martins. E no serviço de bordo, os comissários e as comissárias. Amaro, Laura, Sara, Nádia. Tenham todos um bom voo. Ok, o que vocês viram aí, pessoal, nada mais foi do que... aqui na visão geral ainda, tá? Nada mais foi do que a tripulação desse plano de voo, ok? Então deixa eu minimizar aqui. Veja que eu continuo com 100 pontos. Agora está mais completo aqui, está mais fácil de entender, né? Então está aqui os 100 pontos, porque eu não cometi nenhum erro, tá? O ajuste ao time da aeronave instrumental 1013 por 2992, né? Ó, ele identificou que eu estou em Macapá, ok? Veja aqui que ele deixou esses dois itens aqui na cor amarela, pessoal. Isso significa o quê? Significa que esses dois itens vão ser cobrados, tá? Item de serviço de bordo e item de entretenimento, ok? Até agora está zero aqui, tá? A depreciação da aeronave. Eu estou no gate, beleza? Veja que o peso do voo é 1 ainda, tá? Eu teria que estar conectado ao Sindacta, ok? Que mais aqui, ó? Esse é um voo que pertence à divisão comercial, tá? Esse PX aqui, Papa X-Ray, é a divisão comercial. O tipo de voo é o voo online, tá? E esse é um voo de CAT 1, ok? Veja que os dados estão aqui mais preenchidos, né? Então, coisas que eu posso mostrar aqui de forma rápida, senão esse vídeo vai ficar muito extenso, né? E essa aqui é a visão geral. Veja que ele identificou aqui, né? Sierra Bravo, Mike, Quebec, né? O local que eu estou, que é exatamente a minha origem. Então, o meu destino é Belém e o alternativo é São Luís, ok? Aqui é a parte de combustíveis, os tanques estão cheios, né? Aqui é a milhagem atual, tá? Isso aqui é em tempo real, a cada 3 segundos ele está atualizando aqui as distâncias que estão sendo percorridas, né? Tempo de solo, tempo no ar, tempo na rede, tá? E tempo total aqui em relação ao voo. Cronômetros regressivos do serviço de bordo e cronômetro regressivo do entretenimento, ok, pessoal? Aqui está a parte de rádios, tá? Que está no ativo e o que está no standby, ok? E aqui é o quanto de KVKs, que é a moeda da Air Brasil, quanto de KVKs tem acumulado. Se esse voo começasse agora e eu terminasse com ele
no destino, tá? Com esse tipo de situação que está aqui, eu ganharia 43,33 kVK, ok? 43,33 kVK seriam, digamos assim, o valor ganho pela realização desse voo, ok? Vejam vocês aqui que a gente tem muitos mais menus, né? Eu vou tentar correr aqui de forma rápida, porque essa aqui é a visão geral, pessoal. Se lembra da tripulação que nos foi apresentada? Está aqui, toda ela, tá? É você que está pilotando, mais, aqui no caso eu, né? Mais o primeiro oficial, tá? O Felipe Martins. E a tripulação, composta do Amauro, Laura, Sara e... bem, Nádia, né? Então essa é a tripulação, tá? Aqui é o principal, que você pode ter a sua foto. Essa foto, gente, você pode baixar por aqui também, ó. O pessoal que já tem a identificação visual, ó, se você já tem identificação visual no site, se já tiver, você clica aqui e baixa a sua foto, ok? O procedimento é esse aqui que eu estou fazendo agora. Você acaba de baixar o avatar pelo FA com sucesso, tarará, tarará. Que é exatamente, pessoal, esse daqui. Notem que agora que eu chamei aqui o menu do FA, né? Se lembra que isso aqui estava ativado? Esses 4 itens, esses aqui, e agora não estão mais. Por que não estão mais, pessoal? Porque na verdade nós já abrimos o plano de voo. É um plano de voo online, né, replicado no site. Então essas opções você não passa a ter mais acesso. Você passa a ter a opção de voo, tá? Que é exatamente essa tela aqui, que é uma tela bem complexa, tá? Complexa como, Hélio? Nós estamos no principal, tá? Temos a parte de tempo. Deixa eu pedir aqui informações via internet, porque esse é um voo criado online, né? Então ele não vem com a parte básica, tá? Então vamos lá, a origem. Como é que tá o metade da origem, tá? Ele já me trouxe aqui, ó. Ajuste altímetro no 0 no 3, do dia 10, né? Às 14 horas Zulu. Os ventos estão de 100 por 2 nós, né? Ok? Então vindo de 100 graus por 2 nós aí, a velocidade dos ventos. Aqui para Macapá, que é onde eu estou, tá, pessoal? Estou em Macapá, ok? Eu podia buscar do destino positivo, sem problema algum, ó. Vem de Belém, ok? Inclusive o alternativo, né, que é São Luís, tá? Aqui o metade de São Luís atual, ok? Que outras opções eu tenho? A de distância, tá, pessoal? Por exemplo, ó, veja que aqui está marcado de Macapá, né? Macapá tem a pista 08, a pista 26, tá? O tamanho, a proa da pista, tá? Aqui o tamanho em pés, né? A proa em graus e a altitude em pés também, ok? Não tem ILS, tá? Vamos ver Belém. Ó, Belém são 4 cabeceiras, né? 2 pistas, 4 cabeceiras, tá? Tem uma pista com ILS. E aqui você vê que quando você clica aqui, ó, ele muda, ok? Os dados de São Luís, que é a nossa alternativa, e dá aqui também o VOR, NDB, tá? Ou seja, traz as informações aí de cada local. Vamos ver aqui o log flight, tá? Veja que eu iniciei esse voo às 9h40, tá? A hora que eu abri o FA, ok? Às 9h40. Mas a data de criação, ó, do plano de voo foi agora às 11h04, ok, gente? Então, vamos lá. Isso aqui eu posso imprimir, tá? Como posso salvar também em determinado local no HD. O log de erros, que é importantíssimo, tá? Eu não tive nenhum erro até agora. E aqui é o identificador de cada um dos erros, ó. Tá? E a quantidade de vezes que o erro foi detectado, tá, pessoal? Esse 000 aqui é a quantidade de erros. A minha pontuação, o FA é assim, tá, pessoal? O FA te dá 100 pontos iniciais, 100 pontos positivos, e todo erro que você tem, ele sai diminuindo, ó. Você está com 100 pontos positivos, tá vendo? Ó? Tá aqui como aqui. E aqui são os erros, tá? Erros de pausa, e por aí vai. Okay? Cada sigla dessa aqui significa um erro. Erro de ratio, overspeed, tá? Aqui é de bank angle, né? Isso. Bank tem pitch angle e bank angle, né? Então, esses aqui são aqueles erros de você puxar muito o nariz, tá? De virar muito inclinado a aeronave, não pode ser acima de 32 graus, né? Então, tudo isso você vai se ambientando aí com o FA, ok? A parte de interação tem coisas bacanas, por exemplo, você quer capturar uma foto, tá? Do que você está fazendo, você aperta Ctrl F12, tá? Ele dá esse barulhinho sonoro e captura a foto para você.
Isso vai ficar dentro do C2./Flight Assist. Quando nós formos explicar essa página aqui, tá? Vocês vão ver lá onde é que está essa informação. Vocês podem querer isso no formato JPEG ou no formato BMP, tá? Vocês escolhem. Vamos continuando aqui. A aeronave que está sendo em uso, tá? Vejo que foram vendidos 70 assentos para esse voo, tá? É uma aeronave da divisão comercial. Aqui é a imagem da aeronave, é um Embraer, um RJ170GE, né? Os assentos, ok? São 70, foram vendidos 70 nesse voo. Peso máximo da aeronave, velocidade máxima, tá? Autonomia, são 1.800 milhas. O teto operacional dessa aeronave é 37 mil pés. E o toque máximo no solo é de 175 nós, tá? O FAA também verifica esses itens na hora do pouso. Ok? Vamos passar aqui para o serviço de bordo, depois a gente volta aqui para a navegação. Vamos deixar a navegação por último, ok, pessoal? Serviço de bordo. Você pode escolher até dentre 6 itens, tá? Desde o lanche simples até o lanche mais elaborado, que seria essa peixada com arroz e verduras, tá? E o esquema do serviço de bordo, que vocês vão ver num vídeo específico, tá? Que fala sobre o serviço de bordo e entretenimento. Vocês vão ver que do ponto inicial que vocês fazem, o início do serviço, o início vai prosseguir até 7 mil pés acima ou 7 mil pés abaixo, tá? Então vocês vão ter isso bem explicadinho. E se lembra que eu disse que aqui são 6 quadradinhos, né? Do serviço de bordo? São 6. Mas só ficou de amarelo o primeiro. Por quê? Porque na verdade esse voo é só origem, destino ou escala, né? Então ele já diz aqui, ó, ativa o serviço de bordo deste voo de Macapá para Belém, tá? Ou seja, o serviço de bordo só pode ser feito quando estiver no ar, tá, pessoal? Por isso que o botão aqui está desativado. E você pode parar ou não o serviço de bordo a qualquer momento aqui nos botões de pausa e player que ficam aqui embaixo, ok? Para startar o serviço seria aqui. Se esse voo tivesse 5 escalas, pessoal, aqui estaria cheio do nome dos ICAOs de cada escala, tá? Para servir de orientação aí para o piloto que vai iniciar o serviço de bordo. Então, o primeiro serviço de bordo que vai acontecer, e único, tá? Porque esse voo é origem e destino apenas, né? É de Macapá para Belém, ok? Quando essa aeronave estiver no ar, é só clicar aqui para startar e a pausa ou a continuação do serviço de bordo é feita. Você tem até 6 tipos de pratos, como eu falei. E cada prato, pessoal, tem um custo, tá? Custo total e o tempo, tá? Por exemplo, o lanche básico, né? Ele vai demorar para 70 passageiros dentro do RJ170 14 minutos, tá? De realização. O entretenimento, pessoal, você escolhe aqui que tipo de vídeo você quer ser exibido, tá? Kilo, Índia, Golf, 5. Papa, Mike, Índia, Golf, Tango, 3, meia. Okay? Mesmo esquema de exibição. Então isso aqui, ó, levaria 10 minutos para ver esse vídeo institucional sobre o primeiro encontro, que foi em São Paulo, em Conterra, Brasil. Ok? Mesma coisa. Aqui, pessoal, é o seguinte. É a maliciosidade do FAA, né? O que vai ser cobrado, né? Então, veja, ó, ele está identificando que para essa aeronave, né? Que aeronave, velho? O RJ170, que nós estamos aqui, né? Deixa eu pegar aqui a visão externa dela. E vamos lá aqui. Muito próximos, né? Então, vamos lá. Essa aeronave aí... Deixa eu dar mais uma... Pronto. Essa aeronave, né? O trem de pouso dela é retrátil? Tá? É uma aeronave para qual simulador? FS9, tá? A média de gasto de combustível é de 1.388 kg por hora. A quantidade de assentos vendidos foram 70, ok? Velocidade máxima de toque no solo é 175. Velocidade máxima abaixo de 10 mil pés é 250, você não pode ultrapassar isso, tá? Está dentro das regras do FAA. Pitot hit, vai ser exigido o pitot hit? Sim. Vai ser exigido o yaw damper? Sim. Vai ser exigido o anti-ice? Sim. Vai ser exigido o fly direto? Sim, tá? Nav lights vai ser exigido? Sim. Beacon lights? Sim. Strobo lights? Sim. Strobo lights, taxi lights? Sim. Land lights? Sim. Então vocês entenderam aqui, né? O que está dentro desses quadrados amarelos é se o instrumento vai ser exigido ou não. Aí você pode me perguntar, mas ali essas bolinhas vermelhas, tá? Na cor vermelha significa que o equipamento não está acionado, tá? Então deixa eu dar um exemplo clássico aqui, tá? Eu estou aqui na aeronave, vou entrar aqui para o painel da aeronave, ok?
E vou fazer o seguinte, deixa eu maximizar aqui para fazer isso para vocês direitinho, ok? Eu vou chamar aqui, eu acho que está no overhead, né? Overhead. Então vamos lá. Ó, aqui tem a luz de navegação, ok? Isso aqui é a luz de navegação. E vejo que a luz de navegação aqui, ó, tá vermelha, tá? Significa que não está ativada no momento. Mas eu vou ativar aqui, pessoal, ó. Ativei. Veja o que aconteceu. Ela passou a ser verde, ok? Isso funciona, eu vou desabilitar ela, ó, novamente, ok? E vou falar sobre essa setinha aqui também, aproveitar e falar sobre essa setinha. Porque aqui você vê os dados de maliciosidade, né? Mas você tem aqui também, gente, não só aqui dentro, mas você também aqui, ó, essa setinha verde aqui, você traz os dados de maliciosidade para cá também, ó, tá? Aqui é o seguinte, quando um item, por exemplo, estamos falando de Nav Lights, é isso aqui, ó, Nav Lights, tá? Lights Nav, aqui tá ao contrário, né? Mas o Nav Lights, que é aqui e também aqui, né? Veja que se eu ligar aqui, ó, vou ligar novamente, tá? O Nav Lights. Veja que ficou verde aqui e ficou verde aqui, tá? Por quê? Porque aqui você não é obrigado a estar nessa tela para ver se o instrumento foi ou não acionado, tá? Mas você vê que aqui ele informa se o instrumento vai ser exigido ou não. Como é que você sabe? Somente por essa cola externa. Deixa eu tirar daqui, deixa eu botar aqui na parte de abastecimento, tá? Como é que você sabe, tá? Se foi exigido ou não aqui? É muito simples, pessoal. Você sabe através disso aqui, ó. Quando o Light Nav aqui, né? Luz de navegação, tá? Quando isso aqui tiver cinza, um cinza bem clarinho, que você mal enxerga, significa que não vai ser exigido, ok? Mas toda a instrumentação aqui tá com esse branco bem vivo, né? Significa que vai ser exigido, tá vendo? É por isso que tá tudo sim também aqui, ó. Ok? Deixa eu ligar aqui o strobo. O strobo é esse daqui que tá nesse cantinho aqui, quase saindo do vídeo. Ó, liguei o strobo, tá? E o strobo ligou também, ó. Strobo, tá vendo? Ó? Deixa eu ligar aqui o beacon. Beacon ligou, ok? Isso é só para vocês verem que vocês têm acesso a saber se um instrumento está ou não ligado, tá? Desliguei todos, né? Eles vão desaparecer, tá? Mesmo não estando na tela de maliciosidade. Por quê? Porque você tem essa cola aqui do lado direito, tá? Que você pode tirar ou não. Deixar exposto ou não, ok? Vamos por enquanto escondê-lo aqui para continuar. Mas nada impede, tá? Que eu estou passando aqui para vocês e ao mesmo tempo tá colocando isso aqui, tá? Inclusive eu gosto de estar sempre com ele ativo, porque aqui inclusive mostra na sequência o que vai ser exigido. Vai ser exigido primeiro o pitot hit, depois o fly direto, depois o yaw dumper, depois o anti-ice, luz de navegação, luz de beacon, strobo, taxi e de landing lights, né? Ok? Isso aqui, tá? Isso aqui é só os avisos de não tá amarelinho aqui, ó, service board e entretenimento, service board e entretenimento, ok, pessoal? Estamos agora aqui, estávamos falando de maliciosidade, né? De um lado e do outro. Vamos aqui para a parte do Avegás. O Avegás é o nosso abastecimento, tá, pessoal? Toda vez que você entrar no abastecimento, esse voo aqui, como vocês podem ver aqui, ó, vou voltar aqui para o principal, é um voo entre Macapá e Belém, alternando São Luís, né? Então você chega aqui na parte de abastecimento, e aí você pode primeiro fazer um cálculo, tá? Então vamos lá. Esse voo é de quantas milhas? Deixa eu olhar aqui. Eu venho aqui para a posição, porque entendo assim, pessoal. Tudo isso aqui é em tempo real, ó. Eu sei que para me sair de... Eu tô aonde, ó? Tá? Não é que aqui eu esteja, né? Vamos vir para cá, para o principal. Eu tô aonde, ó? E qual atual? Eu tô em Macapá, tá? Aqui em posição, não só dá os dados de referência, mas também dá em tempo real sempre a distância que você está para o local, tá? Por exemplo, eu sei que eu estou em Macapá. Como é que eu sei? Ó? Porque eu estou a 0 milhas de Macapá. Tá vendo aqui? Lembrando que quando você clica aqui em cima, tá aí, traz os dados da região, do local que você clicou. Ó. Belém, São Luís, tá? Mas esses dados que estão aqui embaixo de milhagem é em tempo real, sempre mostrando a distância que você está para o ICAO, né? Por exemplo, a distância que eu estou aqui nesse momento para Belém, né? Eu estou a 177 milhas de Belém e 439 milhas de São Luís, ok? Por que eu vim olhar isso, tá? Para saber a altitude em que eu vou voar, né? Eu não me lembro, pessoal, e aí eu peço desculpas, tá? A proa que eu pego aqui, eu teria que calcular aqui para saber a proa que eu pego para Belém, né?
Mas vamos dizer que a proa fosse uma proa par, tá? Eu acredito até que seja ímpar, porque é nesse sentido, né? Então vamos botar aqui uma proa ímpar, tá? Então deixa eu posso diminuir por aqui, mas eu vou fazer esse voo a 23 mil pés, ok? No nível 230. Vou botar aqui 295, razão de subida eu vou botar aqui 2.200 e a razão de descida eu vou botar aqui 1.800, ok? Por quê? O que é isso aqui, gente? Nós estamos na parte de abastecimento. E essa parte aqui é a sugestão do quanto você vai precisar de combustível, tá? Você clica aqui depois de colocar os dados, então ele calcula o TAS, calcula tudo para você. Então ele está dizendo aqui que eu preciso para fazer esse voo, tá? Que eu preciso de uma autonomia mínima de 105 minutos, tá? Que vai dar 2.428 quilos de combustível. O que é que ele usa como cálculo? Distância, tá? De Macapá para Belém, tá? E de Belém para São Luís, mais 45 minutos de voo. Ok? Então, o que ele está dizendo aqui? O tempo que eu vou levar, tá? Com esse TAS, com esse cálculo que foi feito aqui. E a quantidade de combustível que eu vou precisar para cada trecho. Ok? Então, aqui, ó, para 24 minutos de voo, tá? Bem, não vou entrar em detalhes, senão vai te alongar bastante, tá? Então, eu vou precisar de 2.428 quilos. Nesse momento, a aeronave tem 9.121, porque é a quantidade total. Mas eu tenho que setar, pessoal, o combustível nessas barras. Então, vamos lá, entendendo aqui a parte de combustível de forma mais fácil, tá? Essa aeronave, ela tem um tanque central, e na asa, ela tem tanto o lado esquerdo como o lado direito, o principal, né? O principal da asa, o principal central e o principal da asa esquerda e direita, né? Vocês estão vendo esse cadeadozinho aqui? Se ele estiver fechado, pessoal, vocês quando puxarem um tanque de combustível que tem um similar no lado oposto, por exemplo, o principal aqui, tá? Tem do lado esquerdo, left, e do lado direito, right, né? Então eu vou puxar ele aqui, ó. Tá vendo que eles estão vindo em conjunto? Beleza. Você pode perguntar, mas não estava 9.000, por que está diminuindo, tá? Porque a partir do momento que você puxa, 9.000 seria aqui, pessoal, ó. Tá? 9.618 seria todo para a direita, ok? Tanque cheio sempre para a direita. Então, o que é que eu posso fazer? Quando eu estou com um cadeado fechadinho, todos os tanques que são similares, ele acompanha, tá? Se eu mexo no do esquerdo, eu mexo no do direito. Ok, ó? Se eu abrir aqui o cadeadozinho, então se eu mexer num, o de lá fica parado, ó. E notem que toda vida que eu mexo, ele sai atualizando aqui em cima. Ok? Então ele diz aqui, ajuste os tanques em verde, tá? Por quê? Porque esses outros você não precisa ajustar porque não tem nada. E não existe o tanque, por exemplo, auxiliar do lado esquerdo, auxiliar do tipo do lado direito. E nem existe o tip do lado esquerdo, nem o tip do lado direito. Ok? Eu vou deixar aqui o cadeadozinho fechado. Na hora que eu puxar aqui, ele já vai igualar os dois, ó. Ok? Mas por que isso, velho? Porque senão a aeronave vai ficar pendendo para um lado. Ok? Então, tudo que tem similaridade de um lado e do outro, né, da asa, você tem que colocar sempre com um cadeadozinho, tá? Então eu preciso de quanto? 2.428, né? Então não preciso desse side com tanque cheio. Eu vou usar aqui 2.900, ó, tá vendo? 2.891 e vou comprar esse combustível. Combustível comprado, ok? Então já disse aqui que eu comprei, ó, 2.891 kg de combustível. Então, se eu vim aqui para o principal, você lembra que no principal nós tínhamos os tanques aqui na posição vertical? Aqui está na horizontal, né? Ó, os 3 tanques na horizontal. Vamos voltar aqui para o principal. Ó, veja que já diminuiu, tá vendo? Antes eles estavam cheios, né? Ok, então acabamos de comprar 2.891 kg de combustível. A parte do embarque, em que ele diz a quantidade de passageiros, aqui quando você clicar aqui, ele vai fazer o embarque desses passageiros, ok? O manifesto de voo a gente vê posteriormente. Então, vamos ver agora. Ok? O mapa do voo, você pode trazer o mapa da posição onde você se encontra, tá? Que precisa da internet. A tripulação já tinha mostrado, né? A tripulação foi mostrada no início. E a navegação, pessoal. Nós temos aqui vários itens. Então, eu vou mostrar alguns, tá? Alguns mapinhas de ajuda para quem quer fazer circuito de tráfego e não sabe. Você coloca aqui a proa da pista, da onde você vai decolar, né? Dá um exemplo aqui, ó. Você vai decolar pela 216.
Na perna do vento cruzado, você vai virar 126 graus, tá? Na perna do vento, 36. E na perna base, 306, tá? Para depois virar na 216, ok? Aqui é só um exemplo, ok? Do circuito de tráfego. Nós temos aqui, para quem não sabe, tá? Falar o alfabeto fonético, nós temos aqui uma cola boa que aqui diz como você tem que falar. E também a pronúncia, gente, ó. Mike, Kilo, Índia, Golf, Ok? 5, Se não está gostando da voz do comandante, você pode ouvir pela aeromoça. Papa, Mike, Índia, Golf, Tango, 3, 6. Ok? Temos a parte também de ajuste de altímetro, ok? Para você entender a tabela de ajuste de altímetro. Que mais? Temos aqui a parte de voo IFR, as dicas, tá? Os níveis de um voo de IFR, né? Temos aqui voo VFR, a posição das nuvens, como tem que ser interpretadas, as dicas, os níveis, tá? De um voo VFR. Temos aqui um orientador de tráfego também, tá? Você diz a cabeceira. E aqui ele mostra como é que você faz uma aproximação, por exemplo, a cabeceira 218, né? Aqui ele vai dizer aqui para você, ó, como é que você deve entrar nela, ok? As proas a serem pegues, né? Que mais? Vamos aqui para a pista em uso, tá? A pista em uso em Macapá agora, eu venho aqui, clico, ele me diz, ó, é 08, tá? Só que ele está dizendo aqui também o seguinte, tá? Como está em 2 nós atuais, né? Então é a pista de livre escolha, ok? A do destino, que é Belém opera nesse momento pela 06, ok? E o alternativo, que é São Luís, opera nesse momento pela 09. Vamos lá, o que mais que eu posso passar aqui para vocês? O road partner não padrão, né? Um exemplo aqui, quando você faz aproximações perdidas, tá? Para onde é que você tem que sair, para onde é que você tem que voltar. E aqui o cálculo das rotas possíveis, tá? Você veja que a gente, ao girar aqui, ele vai dando os cálculos aqui internos também. Okay? Então tem muita coisa bacana, pessoal. Temos um dicionário muito legal, tá? Com todos os mais de quase 600 termos técnicos altamente bem traduzidos. Por exemplo, landing light, o que é uma luz de aterrissagem, tá? Farol utilizado nas operações de pouso e decolagem. São posicionados na parte inferior das asas, próximas às extremidades, auxiliando a visualização do balizamento da pista. Ok? Então, nós temos um dicionário altamente bem traduzido, tá? Você quer tornar-se um piloto real? Aqui tem todas as informações, tá? E não só as informações, mas tem também aqui todos, tá? Primeiras regras que são necessárias, quantidade de horas, tá vendo aí, ó? E aqui no final você tem telefone de todos os aeroclubes atualizados do país, tá, pessoal? Veja aí, ó. Vamos dar um exemplo aqui. A Aero Álcool Tecnologia Limitada, a ANAC 614, Unidade Regional São Paulo, e por aí vai, tá? Ok? Outra, as nossas aeronaves, ela tem que ir para manutenção, tá, pessoal? A nossa manutenção, nós temos um aeroporto próximo, próprio, né, digamos. Temos um aeroporto próprio. É o Aeroporto Internacional Júnior Blau, tá? Em Caponga, Ceará. Então aqui ele diz, ó, às vezes você vai ter uma aeronave enviada para manutenção, né? Aí vai dizer assim, você tem que mandar essa aeronave tem que ir para o hangar 01 da Agro. Então aqui nesse momento ele está dizendo a distância para esse hangar 01 da Agro, tá? De Macapá ele está a 807 milhas, 58679, ok? E aqui os demais, o hangar 2, o 3 e o 4 da Agro. O da divisão aérea de emergência está aqui, o 1 e o 2, né? Da cargo 1 e o 2. Da divisão executiva são 3 hangares, tá? Da divisão comercial são 2. E existe um hangar geral, tá? Que é para as outras divisões, que é apenas 1. E você tem que posicionar de forma correta, tá? Como é que eu sei que está de forma correta? Você vai ouvir uma mensagem de voz que você posiciona na posição correta. Mas ele está na posição onde você tem que parquear, tá, pessoal? E o raio de detecção do ponto do parque é de 18,52 metros, né? 18,52 metros ou 0,01 milhas náuticas, tá? Esse é o raio
para detecção. Então acredito que a gente, nessa visão geral, nós falamos de praticamente tudo, pessoal. De forma simples, né? Mais contundente, acredito que vocês tenham conseguido assimilar alguma coisa, tá? Essa nossa primeira, digamos assim, nosso primeiro contato aí com o produto FA-CAS. Eu agradeço, tá? Meu nome é Hélio Eugênio, guiei vocês nesse procedimento. E assim, tá? Se precisarem entrar em contato, vocês podem usar esses e-mails, ok? Ou então via mensagem instantânea, via MSN, através dessas outras duas opções. Para essa, tá? Opção mobile aí que, se eu não tiver no escritório, tá? Vocês podem me encontrar aí na opção mobile. Foi um prazer passar essa primeira visão geral aí sobre o produto para vocês. E a gente se encontra numa outra oportunidade, tá? No próximo vídeo aí sobre o FA. Nosso querido FA-CAS. Obrigado, pessoal. Até lá.